Hoje mergulharemos profundamente na épica saga de Sansão. Uma história que transcende o tempo, repleta de ação, traição e redenção. Imagine um homem agraciado com uma força sobre-humana, não pelo acaso, mas por um propósito divino, destinado a lutar contra as adversidades de uma era tumultuada. A vida de Sansão, entrelaçada com mistérios divinos e falhas humanas, não é apenas uma narrativa do passado. Ela ressoa com lições vitais sobre a natureza humana, a luta entre o bem e o mal, e o poder da fé e do sacrifício. À medida que desvendamos cada camada dessa história, convido você a observar atentamente, não apenas as façanhas extraordinárias de Sansão, mas também as escolhas e consequências que moldam seu destino. Este não é apenas um relato de eventos passados, é um espelho que reflete nossas próprias lutas e redenções. Acompanhe cada detalhe, pois entender a complexidade de Sansão é desvendar um pouco mais sobre nós mesmos e sobre o que significa ser verdadeiramente forte. Esteja pronto para uma jornada que promete não apenas entreter, mas também inspirar e desafiar sua percepção do poder, da paixão e da perseverança. Sansão é uma das figuras mais emblemáticas do Antigo Testamento. Sua história é marcada por feitos extraordinários, força sobre-humana e um destino trágico, entrelaçado com os desígnios divinos e as falhas humanas. Antes de seu nascimento, um anjo do Senhor anunciou à sua mãe, estéril, que ela conceberia um filho que iniciaria a libertação de Israel dos filisteus. O anjo instruiu que o menino deveria ser um nazireu desde o ventre, não bebendo vinho nem cortando os cabelos, pois sua força residiria em suas madeixas. Desde a tenra idade, Sansão emergiu não apenas como um prodígio de força física, mas também como um enigma de personalidade complexa. Sua força, concedida por um pacto divino, tornou-se lendária em toda a terra, superando os limites do que era considerado humanamente possível. Entre seus feitos mais notáveis, destaca-se o momento em que, movido por uma força inexplicável, ele confrontou e rasgou um leão feroz com nada além de suas mãos nuas, uma demonstração de poder que reverberou como um aviso para os seus inimigos e um sinal de esperança para seu povo. Entretanto, a mesma paixão que alimentava sua força também semeava as sementes de suas vulnerabilidades. Sansão, embora invencível diante de adversários físicos, muitas vezes se via emaranhado nos jogos de sedução e manipulação. Suas relações com as mulheres, marcadas por uma mistura de afeição genuína e fraqueza por suas seduções, frequentemente o levavam a situações que testavam não apenas sua força, mas também seu caráter e fidelidade com os votos nazireus. A dualidade de Sansão atingiu um ápice dramático em uma de suas batalhas mais memoráveis, onde, armado apenas com a queixada de um burro, enfrentou e derrotou 1000 homens filisteus. Este ato não foi apenas uma demonstração de força bruta, mas também um testemunho de sua capacidade de usar o que estava à disposição para alcançar a vitória, mesmo quando as probabilidades pareciam insuperáveis. No entanto, essas vitórias épicas também destacavam um ciclo recorrente de retaliação entre Sansão e os filisteus, um ciclo alimentado tanto por seus atos impulsivos, quanto pela constante provocação de seus inimigos. A jornada de Sansão, marcada por contrastes entre sua força divina e suas fraquezas humanas, serve como um espelho através do qual podemos refletir sobre a complexidade da natureza humana. Suas histórias, repletas de ação e emoção, não apenas entretêm, mas também convidam à reflexão sobre como os maiores dons podem coexistir com falhas profundas e como cada escolha nos leva por caminhos de glória ou de queda. A história de Sansão também é marcada por enigmas e vinganças. Em seu casamento com uma filisteia, propôs um enigma para os convidados que só foi resolvido por meio da traição de sua esposa. Em retaliação, Sansão incendiou os campos dos filisteus, desencadeando uma série de conflitos. A relação de Sansão com Dalila é talvez a mais famosa de suas histórias. Amada por Sansão, Dalila foi cooptada pelos filisteus para descobrir o segredo de sua força. Após 3 tentativas frustradas, ela finalmente o convence a revelar que sua força residia em seus cabelos, jamais cortados desde o nascimento. Traído por Dalila, Sansão foi capturado pelos filisteus, que lhe arrancaram os olhos e o fizeram girar um moinho na prisão. No entanto, com o tempo, seus cabelos começaram a crescer novamente, e com eles sua força. A traição de Dalila marcou um dos momentos mais sombrios na saga de Sansão.
um herói cuja força descomunal se tornou sua própria ruína diante da astúcia e da sedução. Capturado pelos filisteus, inimigos que há muito ansiavam por sua queda, Sansão experimentou a profundidade da traição e da perda. A remoção de seus olhos não foi apenas um ato de brutalidade física, foi uma tentativa de apagar sua visão, sua percepção e, em certo sentido, sua conexão divina que lhe conferia não apenas força física, mas também propósito. Na escuridão da prisão, girando um moinho como um animal de carga, Sansão teve a oportunidade de refletir sobre sua vida, suas escolhas e o caminho que o levou àquela humilhação. Foi nesse cenário de desespero e isolamento que um milagre começou a se desenhar, tão sutil quanto significativo. Seus cabelos, a fonte de sua força nazireia, começaram a crescer novamente. Esse crescimento simbolizava mais do que a mera volta de sua força física. Representava uma renovação de fé, um renascimento espiritual dentro de um homem quebrado pelo peso de suas falhas. À medida que seus cabelos cresciam, também crescia dentro de Sansão uma nova compreensão de sua força e de seu propósito. Não era mais a força bruta que buscava, mas uma força derivada de um entendimento mais profundo de sua missão e de sua dependência da vontade divina. Este período de cativeiro e cegueira, paradoxalmente, tornou-se um momento de clareza para Sansão, um tempo em que a verdadeira fonte de sua força foi revelada não como um dom físico, mas como uma dádiva espiritual atrelada à sua fé e obediência. Assim, o crescimento de seus cabelos tornou-se um símbolo poderoso de redenção e esperança, um prelúdio para seu ato final de sacrifício, onde sua força restaurada serviria a um propósito maior do que qualquer feito anterior. A história de Sansão, especialmente este capítulo marcado pela traição e pela redenção, é um lembrete pungente de que a verdadeira força emerge não apenas nos momentos de triunfo, mas talvez mais profundamente, nas profundezas da adversidade e da reflexão. É um testemunho do poder da renovação e da capacidade inerente ao espírito humano de se erguer das cinzas do desespero para alcançar a redenção. O clímax da história de Sansão é uma cena de profundo impacto e significado, marcando o ápice de sua trajetória heróica e trágica. Capturado e humilhado pelos filisteus, Sansão é levado ao templo para ser exibido como troféu, uma sombra do homem que outrora fora, despojado de sua visão e de sua força. No entanto, é nesse momento de extrema vulnerabilidade que ele encontra sua verdadeira força, não na física, mas na espiritual. Diante de seus inimigos, Sansão faz uma última prece a Deus, não por vingança, mas por redenção. Ele pede força não para si, mas para cumprir seu destino e libertar seu povo da opressão filisteia. Essa prece é um momento de profunda introspecção e arrependimento, onde Sansão reconhece suas falhas e se volta para Deus, buscando cumprir sua missão divina. Colocado entre as duas colunas principais do templo, Sansão reúne suas últimas forças. Esse ato não é apenas um gesto de força física, mas também um símbolo de resistência e sacrifício. Ao empurrar as colunas, Sansão derruba não apenas a estrutura física do templo, mas também o poder e a arrogância dos filisteus. A queda do templo é uma metáfora poderosa para a destruição da opressão e a vitória do espírito humano sobre a adversidade. Nesse ato final, Sansão sacrifica sua vida, mas cumpre seu destino, transformando-se de um homem falho em um mártir e herói. Sua morte não é em vão. Ela serve como um catalisador para a libertação de Israel, inspirando seu povo a se levantar contra seus opressores. A história de Sansão, culminando em seu ato final de força e sacrifício, nos lembra da complexidade da natureza humana, da capacidade de redenção e da força que reside na fé e no sacrifício. É uma narrativa que ressoa através dos tempos, lembrando-nos de que, mesmo nas maiores adversidades, a esperança e a redenção são possíveis para aqueles que se voltam para um propósito maior que si mesmos. A narrativa de Sansão é rica em simbolismo e lições. Sua força sobrenatural contrasta com suas fraquezas humanas, mostrando que mesmo os mais dotados são vulneráveis às paixões e traições. Sua história reflete temas de redenção, sacrifício e a complexa relação entre destino e livre-arbítrio. Sansão permanece uma figura complexa e fascinante, cuja história continua a inspirar e a advertir gerações. Ao concluirmos nossa jornada pela vida extraordinária de Sansão, somos deixados a ponderar sobre as profundezas da força humana.
as consequências da impulsividade e o poder redentor do sacrifício. A história de Sansão, repleta de façanhas heróicas e falhas humanas, nos ensina que verdadeira força reside não apenas na capacidade física, mas na sabedoria de usá-la e na humildade de reconhecer nossas fraquezas. Este relato bíblico nos convida a refletir sobre nossas próprias lutas internas e a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Sansão nos mostra que, mesmo em meio a falhas e erros, há espaço para a redenção e que nossas maiores batalhas podem eventualmente levar à nossa maior glória. Se você se sentiu inspirado, motivado ou simplesmente cativado pela complexidade e nuances desta história, eu o convido a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte deste espaço de exploração e descoberta de histórias que moldaram a humanidade. Juntos, continuaremos a desvendar os mistérios, as lições e as inspirações que as grandes narrativas do passado têm a oferecer. Não perca a chance de fazer parte desta jornada. Inscreva-se agora e seja bem-vindo à nossa comunidade de curiosos e aprendizes.